uma passagem muito conhecida, Oséias 4:6. Diz o seguinte neste trecho que vamos começar a mensagem de hoje. Ainda não é a mensagem principal, Oséias fica no Antigo Testamento, e se você não achar agora, não fica triste não. Eu quero só comentar com você o início da mensagem de hoje. Diz o seguinte, o profeta Oséias, no capítulo de número 4, versículo de número 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Bom, essa palavra foi profetizada contra o povo de Deus, que se perdeu ao longo do caminho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é no início desse versículo, que ele diz assim, o meu povo. Veja que ele tratava do povo dele. Então, o povo de Deus também teve seus momentos de sofrimento. Mas por quê? Ele explica o porquê. Não é porque Deus pesou a mão, não é porque Deus tem prazer em castigar, não é porque Deus é um Deus vingativo de forma alguma. Ele está dizendo, o meu povo foi destruído. E quando ele diz aqui destruído, ele está querendo dizer que ele foi despedaçado, foi desfeito. E ele diz assim, porque lhe faltou. Igreja, olha aqui para a irmã Thaís, ó. Aqui não é porque Deus não quis entregar a eles o conhecimento. Eles, na verdade, rejeitaram o conhecimento que Deus já tinha dado. Quantas vezes nós também rejeitamos uma palavra e aquela palavra nos faria ser vitoriosos em todas as áreas da nossa vida? Eu digo para você que muitas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus porque aí o diabo nos engana muitas vezes achando que nós não somos dignos de viver aquela promessa. Que nós não somos dignos de ser perdoados. A gente às vezes pensa que pecamos e fomos longe demais. Então veja que Deus traz a mensagem de hoje dizendo que o povo dele, ou seja, você que está aqui é povo de Deus, diga graças a Deus. Você é povo de Deus. E ele está dizendo que o povo foi desfeito, foi despedaçado, foi destruído, foi minguado. Por quê? Porque eles rejeitaram um conhecimento divino. Eles rejeitaram as palavras do Senhor. A primeira coisa que eu quero começar te dizendo nessa manhã é, em hipótese alguma, você sentindo ou não sentindo, não rejeite o que Deus te entregou. Diga graças a Deus. Deus te entregou uma bênção, agarra ela. Deus te entregou uma instrução, agarra ela também. Deus te ordenou para que você fizesse determinada oferta, por exemplo, agarre e abrace aquilo. Nunca rejeite uma instrução divina, porque toda instrução divina carrega com ela uma bênção, uma resposta, uma restauração, uma cura. Deus não tem prazer, olha aqui para a irmã Thaís, em fazer um bando de robôs ou um bando de súditos que vão dizer a ele apenas, estou aqui, sou seu servo. Mas em nenhum momento Deus quer levantar servos. Deus quer levantar filhos. Ele quer ter relacionamento com seus filhos. Se você tem filhos, seus filhos não são seus servos. Os filhos não são servos dos pais. Filhos foram o quê? O que a Bíblia diz que são filhos? São herança do Senhor. Um presente que Deus dá, e a Bíblia diz que bendito é o homem que tem a sua aljava cheia dessas flechas. Ou seja, bendita é a família que tem muitos filhos, porque filhos são herança do Senhor. Filhos não deveriam ser rivais. Filhos não deveriam ser oponentes, competidores. Filhos não deveriam ser para vergonha, mas sim para a honra. Mas voltando, que a nossa palavra hoje não é para filhos. Eu quero te contar hoje a história de um homem que andou nos caminhos do Senhor. Mas em algum momento, talvez um momento que ele nem esperava da vida dele, esse homem fica doente. E quando ele fica doente, Deus envia o profeta Isaías para dizer, amigo, o negócio é o seguinte, você não vai viver. A sua doença, ela é terminal.
Você pegou uma ferida, ele te pegou uma ferida aberta, e essa ferida infeccionou. E aquilo ia levá-lo à morte, Deus sabia disso. Então Deus vai falar com ele, vai falar, olha, eu quero que você faça o seguinte, e Deus vai dar instrução para esse homem. Eu quero que só que você não se esqueça do começo dessa mensagem. O povo rejeitou a instrução. E o que aconteceu com o povo? O povo sofreu. O povo começou a sofrer. O povo começou a ser destruído. Ninguém quer ser destruído, ninguém aqui quer sofrer. Todo mundo aqui quer viver promessas, todo mundo aqui quer viver bênçãos, todo mundo aqui hoje quer ter resposta, todo mundo aqui hoje quer ter o Consolador. Todos, eu acredito que estão aqui, querem ser cheios, visitados pelo Espírito Santo. Sim ou não? Estou errada aqui, igreja? Acho que não. Então, se você quer isso para você, essa palavra é para você. A gente vai para o segundo livro dos Reis agora. Ainda no Antigo Testamento, a gente volta um pouquinho. E vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Igreja, olha aqui para a pastora Thaís, ó. O profeta Isaías viveu nesse tempo, e ele então, inclusive essa história também está escrita em Isaías 38. Isaías 38 menciona a história do rei que adoeceu e tudo mais, e o que Isaías fez. Mas voltando aqui, esse rei, a Bíblia fala naqueles dias, que dias foram esses? Presta atenção aqui, ó. O rei Ezequias foi um homem que fez também muitas reformas. Não digo reforma em casa, não, eu digo reformas políticas e religiosas. O rei Ezequias derrubou os altares da idolatria. Ele fez o que tinha que ser feito. Então, ele construiu muitas coisas, ele fez com que o povo se voltasse para Deus. O que o Ezequias fez em resumo? Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele fez o que tinha que ser feito. Só que em um determinado momento da caminhada dele, ele adoece. Às vezes, não sabemos por que enfrentamos determinadas batalhas. O Ezequias adoeceu. Só que Deus vai dar uma instrução para ele. Ele vai dizer o seguinte, através do Isaías. Ezequias, o negócio é o seguinte, eu tenho que te falar uma coisa. Você precisa pôr em ordem a tua casa. E essa casa que ele estava falando não era só, presta atenção aqui, ó, a casa dele onde ele morava. Era também o seu coração. E aí você pergunta para mim, pastora, mas ele não fez tudo certo? Naqueles dias que ele estava fazendo tudo certo, por que Deus vira para ele e fala para pôr em ordem o coração dele? Igreja, olha aqui para a irmã Thaís. Isso acontece conosco constantemente. A gente tenta, a gente luta, vamos fazer o que é certo. Eu não vou pecar, eu vou andar nos caminhos do Senhor. Eu vou começar a frequentar mais a igreja, eu vou começar a me firmar mais. E de repente Deus diz assim, coloque em ordem a tua casa. Eu me lembro que alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu buscava pelo batismo com o Espírito Santo. Uma coisa que eu sempre busquei, desde o momento que eu entendi a importância daquilo. Eu falei, bom, sem o Espírito Santo, eu não vou ser um cristão completo. Sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir discernir entre o bem e o mal. Eu não vou conseguir entender qual é o caminho a seguir, porque esse é o papel do Espírito Santo. Veja que o papel do Espírito de Deus morar em você é o quê? Te guiar pelo caminho da verdade. Então eu falei, bom, eu preciso desse Espírito habitando em mim e superabundando em mim. E eu lembro que eu fazia propósitos, eu fazia jejum, eu buscava nas madrugadas e trabalhava fora, mesmo estando cansada, eu buscava a presença de Deus. E de repente, eu procurei o meu pastor e disse, pastor, eu não consigo ser batizada com o Espírito Santo. E aí ele disse uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Ele disse para mim assim, ainda tem algo no seu coração que precisa ser arrancado. Na hora eu fiquei chateada, eu falei, ué, mas eu estou tirando tudo, eu não tenho nada, eu não tenho nada que desabone. E comecei, só que aquilo... Eu entendi aquela instrução. Eu não sei, pastora, porque hoje muitas pessoas ficam chateadas quando a gente vai dar uma instrução como essa. Se eu viro para alguém e falo assim, olha, você precisa tirar a sujeira do teu coração.
a pessoa fica ofendida, ela acha que eu estou dando indireta para ela, sendo que às vezes não é isso, e não é. Eu entendi que naquela hora, mesmo eu não gostando de ouvir aquela instrução, eu entendi que aquele homem estava sendo usado por Deus. Falei, então assim seja. Então eu vou tirar qualquer coisa que possa estar aqui. E aí, sabe o que eu fiz? Fiz como o apóstolo Paulo, eu me esforcei ainda mais. Cuidado, o diabo vai armar ciladas para você, para dizer assim, tá bom já, tá bom o que você faz. Também você precisa provar o quê para ela? Você precisa provar o quê para o homem? Nós estamos aqui para provar nada para o homem, estamos aqui para cumprir a instrução divina, para não sofrer. Lembra de Oséias 4:6? Eu não posso rejeitar uma instrução que Deus me deu. Caso contrário, o que vai acontecer só comigo? Eu vou sofrer, eu vou ser despedaçado. Então, não é isso que eu quero viver, eu acredito que não é isso que você também queira viver. Quando o Ezequias ouve aquela instrução, ele pensa, na mesma hora, a Bíblia diz que ele vai virar para a parede e ele vai começar a orar. O Isaías não tinha nem saído do pátio ainda. O Isaías falou, o negócio é o seguinte, essa ferida que você tem, que depois mais à frente você vai ver que era uma ferida. Essa ferida que você tem, ela infeccionou. Isso vai te levar para a morte. Vai dar uma sepse, em outras palavras. E isso aí vai te matar. O Ezequias, poxa, em nenhum momento ele fala assim, tá vendo? O que adiantou servir a Deus? O que adiantou ser fiel? O que adiantou derrubar os altares? O que adiantou? E de repente Deus fala, coloca a casa em ordem. No versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte, então virou o rosto para a parede, na mesma hora. E orou ao Senhor, dizendo, Senhor, versículo de número 3, se servido de te lembrar de que andei, ser servido de que lembrar que te andei diante de ti, em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias faz, naquela hora, o que muitas vezes nós fazemos em um culto como esse. Deus usa o pregador, Deus usa o louvor, Deus usa o ministro, para nos trazer para onde Ele quer que a gente esteja. Diga graças a Deus. Igreja, a nossa vida ela é cheia de coisas. A nossa vida ela vem nos atropelando, ela é cheia de afazeres. Quando você vê, já passou um ano. Quando você vê, já passou 2 anos. Quando você vê, você já passou 10 anos, está na mesma casa, está no mesmo trabalho, está no mesmo bairro. E aquilo vai passando o tempo. Quando você vê, o cansaço que aumentou, não é? Porque ao longo dos anos o cansaço vai aumentando. E você vai vendo que nada mudou, que aquilo que você propôs de fazer não aconteceu. Veja que aqui, na verdade, foi um cuidado e um carinho de Deus para com Ezequias, enviando o profeta. Olha aqui para a irmã Thaís, ó. Deus envia o Isaías para você. Deus envia o profeta. E o que você tem que fazer? Na mesma hora, para tudo, Senhor. Estou aqui. O Ezequias, ele começa a falar aquilo que ele foi. Meu Deus, eu fui fiel. Eu fui o homem que andei nos teus caminhos. E até me lembrei do propósito que estamos fazendo já desde o domingo passado. Isaías 43:26, procura lembrar-me. Ezequias fez isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho com o envelope. Ele começou a lembrar a Deus. Deus, eu sou assim, eu sou aquele homem que você levantou. Oh, meu Deus, eu sou aquela pessoa que você escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu não quero sofrer. Meu Deus, eu sou essa pessoa. E ele começou a chorar. E o choro, na verdade, não é só o choro. O choro aqui indica, sabe o quê? Arrependimento. E o arrependimento, igreja, olha aqui, ó. Não é para trazer flagelo, ai, coitadinha, não. O arrependimento traz vida, diga graças a Deus. O arrependimento traz vida, guarda isso. Nunca busque esconder o seu arrependimento, nem perante o Senhor, olha aqui para mim, ó, e nem perante as pessoas. Está arrependido? Diga que está arrependido. Errou? Diga que errou. Ezequias confessou, Ezequias começa a dizer tudo. Só que a Bíblia diz o seguinte, aqui vai trazer para nós uma grande revelação, hein? Presta atenção. Lembra que andei diante de ti com o coração perfeito e fiz o que era reto. E ele chorou muitíssimo. Versículo de número 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta, e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas.
Eis que te sararei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Igreja, olha aqui para mim. Como eu disse, Isaías não tinha nem saído ainda do templo. Isaías não tinha nem saído da presença. Ele profetizou, o negócio é o seguinte: põe em ordem a tua casa. Em outras palavras, Isaías disse assim, tudo que tiver em desordem, coloca certinho na ordem. Guarda essa palavra, porque é isso aqui que eu quero te ensinar hoje. Igreja, olha aqui para mim, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que você precisa colocar em ordem tudo que está em desordem na sua vida. Tudo. Pastora, o meu coração está em desordem. Eu não sei nem o que eu sinto mais. Então coloca. Pastora, os meus pensamentos estão desordenados. Eu estou confuso. Então Deus está falando para você. Coloque em ordem. E olha aqui para a irmã Thaís. Ele vai te ajudar. Você não está sozinho, não. Coloque em ordem tudo. Tudo. Porque olha aqui para mim, Ele não está falando, ai, pastora, a senhora está falando para mim, eu vim aqui hoje para a senhora falar que eu vou morrer? Não, eu vim aqui hoje para falar que você vai viver. Diga graças a Deus. Coloca a tua casa em ordem que você vai viver. Coloca a tua casa em ordem que você vai ter abundância de vida. Coloca a tua casa em ordem que você vai ter paz na hora que você acorda. Coloca a tua casa em ordem que você vai ter paz dentro da tua casa, com a tua família, com o teu casamento, com os teus filhos. Quando a coisa está em ordem, tudo flui. Você não é enganado facilmente, porque a tua mente está em ordem. A tua fé está em ordem. Não é qualquer coisinha, qualquer historinha, conto da carochinha que vai tirar você da palavra, porque você colocou a tua casa em ordem. Meu Deus, a tua palavra diz que eu serei curado, então anda nessa ordem. Isso é estar em ordem. O Ezequias, ele simplesmente diz o seguinte, aí que tá. Presta atenção aqui na irmã Thaís, ele vai orar. Eu mencionei, quem veio aqui na quarta-feira, eu mencionei por cima o que aconteceu no desfecho dessa história. Aí Deus diz o seguinte, Isaías, volta lá e fala para ele que eu ouvi e vi. Duas coisas que Deus precisa. Ele precisa ouvir e ele precisa ver. Quantas orações nós fazemos, mas Deus não vê uma mudança real? Nós oramos, ele ouve. Então Deus é um Deus que ouve clamor? Sim. Deus é um Deus que ouve choro? Sim. Mas Deus é um Deus que precisa ver. Meu Deus, eu quero que o Senhor veja a mudança que eu vou fazer, a escolha. E eu tenho pregado aqui, já não é de hoje. Você tem escolhas diárias. Você escolhe ter a paz na sua casa. Você escolhe ter a bênção de Deus com você ou a maldição. Porque o dia mau, igreja, olha aqui para mim, como eu já tenho pregado aqui também com constância, ele vem para mim, para você, ele vem para todos. O dia mau, ele vem para todos. Mas é uma escolha, eu decido ter a paz em meio à dor. Eu decido ter essa paz. Ontem nós participamos do sepultamento de uma querida, nossa amiga pastora Aline, serva de Deus. E nós fizemos não diria que foi um velório, mas foi uma grande celebração pela volta para casa. E ali nós fizemos esse ato de fé, e o esposo dela, nosso amigo pastor Bobato, mencionou algo muito forte. Ele disse assim, o meu chamado é maior do que a minha dor. Ele estava perdendo a esposa, mas o céu estava ganhando uma adoradora. Então ali foi um momento de comunhão com Deus como nunca. Por isso que as escrituras dizem que é melhor estar num velório do que numa festa. Porque ali foi um momento muito especial. E até ali ela testemunhou. Até no último dia dela ali, ela testemunhou e foi uma grande serva de Deus até ali. Porque muitas pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Foi uma festa realmente. Mas por que eu estou falando isso para você? Aquele pastor, ele decidiu colocar a casa dele em ordem para que ele pudesse viver. Se ele deixa em desordem, se ele deixa o sentimento da tristeza crescer no coração dele, se ele deixa o sentimento de revolta crescer no coração dele, agora eu estou pregando para você. Se você deixa tudo isso em desordem, o que vai acontecer? Ai, pastor, eu vou morrer? Não, mas você pode viver e gerar frutos maus. E é o que eu vou trazer aqui hoje para você. O Ezequias, ele faz uma oração, mas você não vai ver em nenhum momento aqui das escrituras que ele começa a mexer os pauzinhos para pôr a casa em ordem. Veja que ele vai orar e Deus vai falar para ele, vou te dar mais 15 anos de vida. Vamos ver isso?
Versículo de número 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Veja lá, então, Deus vai dar o quê? Deus vai dar vida. O que mais? Vai livrar, vai dar livramento. Vou livrar você e essa cidade, e ampararei esta cidade por quem? Por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Gente, isso aqui é muito forte. Olha aqui. Por isso que lá em Mateus diz Jesus Cristo, filho de Davi. Qual foi a promessa para Davi? Que a sua casa nunca deixaria o trono. Então é exatamente isso. Por amor da promessa que Deus tinha dado a Davi, ele ia continuar. Ezequias, então você vai viver. Eu vou te dar mais um tempo para você viver. Esse tempo que Deus tinha dado para ele viver era crucial. Deus faz o sábio voltar atrás, igreja, diz as Escrituras. Se o Ezequias tivesse colocado a casa em ordem, como deveria realmente colocar, Deus poderia ter enviado Isaías e falado assim, você vou te dar mais 15, você vai viver 30. Poderia ou não poderia? Quantas vezes Deus fez isso? Mas não, o que acontece? Eu vou te dar 15 anos e vou livrar você. Não vai vir guerra sobre essa cidade. Presta atenção. Versículo de número 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. E tomaram e a puseram sobre a chaga. Aqui que mostra que era uma ferida. Era uma ferida aberta, eles criam, né? Eles colocam uma pasta de figo. O figo tinha esse uso medicinal. Tomaram e a puseram sobre a chaga. E ele sarou. Igreja, olha aqui para mim, Deus falou que ele ia viver, sim ou não? E Deus usou a pasta de figo. Não rejeite quando você tiver que tomar qualquer medicação. Isso é coisa séria que eu estou ensinando aqui. Consagra as medicações ao Senhor. Vai ter efeito colateral. Não, consagra a Deus, meu Deus. Eu declaro que não vai ter nenhum efeito colateral. Porque a cura é divina. Quem não quer que você seja curado é o diabo. Deu para entender aqui a coisa? Então, se for necessário usar uma pasta de figo, use. Não tem problema. Veja que Deus usou a pasta de figo. Vai lá, prepara lá um emplasto lá de figo, coloca sobre a ferida e ela vai sarar. Aí ele sarou. Só que ele faz uma pergunta, ele fala assim, como é que eu sei que eu não vou morrer? Como é que eu sei que isso não infeccionou a ponto de já estar na minha corrente sanguínea e eu não morrer? Essa é a pergunta que ele vai fazer, porque olha aqui, versículo de número 8. E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Mas ele já estava sarado, então ele tem esse medo, presta atenção aqui em mim, Isso já é um sinal, presta atenção aqui nessa revelação, de que a casa dele não estava em ordem. Ele chora, às vezes somos nós, a gente chora, meu Deus, faz isso, Pai querido, vem e tal, e a gente se consagra, a gente busca, mas a gente ainda deixa um medo tomar conta. A gente deixa uma insegurança crescer. A gente conserta tudo, mas também não vou pedir perdão para ela, não. Ela fez muito mal para mim. Não, eu busco a Deus, mas ela lá e eu cá. Não, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas também vou fazer do meu jeito. Aí acabou, amigo. O medo vai estar sempre te sondando. Mas será que sarou mesmo? Mas será que é isso mesmo? Mas será que a bênção é para mim? Será que essa resposta é para minha casa? Mas será que o pastor está sendo usado por Deus mesmo? Será que essa palavra é para mim? Será que isso aí Deus está me ensinando alguma coisa? Esse será sempre vai ser um fantasma na tua vida. Deus está te convidando aqui hoje, nessa manhã, para colocar tudo em ordem. Coloca tudo diante dele. Não é só, ele não quer só, ele quer ouvir, ele quer ver, ele quer manifestar o poder dele realmente. No versículo ainda, aí para terminar aqui, que eu quero continuar aqui em outra parte. E aí o Isaías, no versículo de número 9, diz assim, e disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. Eu não sei se você aprendeu nos livros de história, mas quem lembra do relógio solar? Lembra disso? Ele era dado as horas, conforme o sol batia, tinha sombra. Quando a sombra batia, aquele era o horário. Então, qual é o sinal que eu sei que eu vou ter que subir lá o terceiro dia, eu vou ser completamente restaurado? Deus fala através do Isaías, você quer que a sombra volte ou você quer que a sombra avance?
Ah, que Deus maravilhoso. O que você quer que eu... Deus está mostrando para Ezequias assim, ó. Você está tão preocupado com essa bobagem que eu vou dizer para você que eu governo sobre tudo e sobre todos. Pessoal, a gente fica tão preocupado com coisinha boba. Se Deus já deu a palavra, se agarre nela porque ela é a garantia que você precisa. Diga graças a Deus. Você não precisa vir à igreja e a luz lá do canto direito piscar para saber que Deus está falando com você. Se a palavra, se a verdade, se o evangelho está sendo ministrado, você tem o sinal que você precisa. Deus está falando para a gente, o que você quer que eu faça? Você quer que o sol retroceda? Ou você quer que eu pare o tempo para o sol voltar? Ou você quer que eu avance o tempo? Esse é o poder do nosso Deus. E o Ezequias ainda escolhe, acho que é melhor voltar, né? Eu acho que é mais fácil para Deus. O Ezequias, coitado, começou a dar ordem para Deus. Às vezes somos nós, meu Deus, se for assim, meu marido não vai vir nunca para a igreja. Meu Deus, mas se for desse jeito, não vai dar certo. Meu Deus, mas se for esse tipo de palavra, nunca vai dar. Meu Deus, mas se for esse tipo de reunião, não vai dar certo. Mas se for nessa igreja muito clara, muito escura, muito acesa, muito apagada, não vai dar. Somos nós, qual é o sinal que Deus me curou? Olha aqui para a irmã Thaís, ó. Se Deus te deu uma palavra de salvação, vai ser salvo e pronto, acabou. Diga graças a Deus. Você não tem que ficar preocupado se o sol vai avançar, se vai retroceder, se a sombra vai estar menos, se vai estar mais. Igreja, olha aqui para mim, o Ezequias é um retrato claro do que nós somos. É o retrato do homem, ó, sempre preocupado com bobagem, sempre preocupado com o que vamos comer, com o que vamos beber. Isso é a ansiedade do homem. E o Ezequias lá, eu acho que se ele fizer assim, tá bom. E Deus faz. Porque Deus é maravilhoso, infinito em misericórdia. Deus é tão infinito em misericórdia que se você falar assim, meu Deus, eu quero que a luz lá do canto direito pisque, ele é tão bom que vai fazer piscar. Que ele é bom. Mas posso te contar um segredo aqui hoje? Vai chegar uma hora que a luz não vai mais piscar. Sabe por quê? Eu já ensinei isso aqui, mas não custa lembrar. Porque você cresceu na fé. Com bebezinho, a gente tem que estar assim, ó. Ti, pra mamãe, vai. Com bebezinho, a gente mostra. Com bebezinho, a gente fala, olha ali, ó. Não põe na tomada, não. Até a hora que põe. Dá choque. Vê se põe de novo. Não dá. Não põe. Quando eles vão crescendo, quando é muito bebezinho, a gente põe os protetores de tomada, né? A gente arruma a casa e tampa a quina das coisas, porque tem bebezinho em casa. Mas quando vai crescendo, isso não faz sentido algum. Por quê? Porque já tem consciência. Primeiro porque já vai entender a instrução, ou porque já experimentou e viu que não era bom. Ai, por que eu colocar a mão aqui? O que acontece? Sim. Queima, dói. Olha aqui para mim, ó. Deus está dizendo para você aqui hoje, você não precisa de sinal. Você precisa colocar em ordem aí dentro de você a palavra que eu já te dei, porque eu quero que você viva. Diga graças a Deus. Deus quer ver você vivendo, servo de Deus. Deus não quer ver você apegado com o relógio de sol. Deus não quer ver você apegado com sinais. Porque não é assim. Jesus, quando aquela multidão foi atrás dele, ele falou assim, vocês estão aqui porque eu multipliquei pão e peixe ontem, né? Por isso que vocês estão aqui atrás de mim. Vocês estão aqui atrás de mim porque vocês não creem que eu vim trazer a salvação. Vocês estão aqui porque vocês querem comer. Jesus disse isso. Vocês estão aqui porque ontem eu alimentei 5.000 homens. Por isso que vocês estão vindo atrás de mim. Em outras palavras, igreja, a gente está sempre querendo sinal. E Deus está ensinando para a gente aqui hoje, esquece os sinais, porque eu sou muito mais poderoso do que os sinais que eu posso fazer. A minha palavra é muito mais viva e mais eficaz do que qualquer sinal que eu possa mostrar. Ele falou para Ezequias assim, ó, o que você quer que eu faça? Quer para frente ou quer para trás? Eu que mando em tudo isso. Se eu já te dei a palavra, creia nela. Você vai ver que o Ezequias, presta atenção na oração que ele fez. Quando ele sabe que vai morrer, ele procura a Deus na hora. Ele vira para a parede, que é um sinal de isolamento, não quero saber de nada que está lá fora. E ele fala, meu Deus, eu fui tão bom. Eu fui. Tem muitas pessoas que fazem essa oração. Meu Deus, um dia eu evangelizei. Um dia eu cuidei. Um dia eu ia para as praças.
Um dia eu fui usado pelo Senhor. Um dia eu fui, um dia eu fiz, um dia eu vi milagre. Está na hora da sua oração sair do passado. Diga graças a Deus. Porque em nenhum momento Ezequias vira para Deus. É aí que está a revelação aqui, ó. Em nenhum momento Ezequias vira para Deus e fala assim: meu Deus, o que está errado então? Você viu ele fazendo esse tipo de oração? Em que momento ele falou assim: meu Deus, me mostra o que precisa pôr em ordem? Ele não fez essa oração. Ele só falou o que ele foi. Ele falou o que ele fez. Às vezes, pessoal, nós fazemos a mesma coisa. Pregadores, obreiros, membros. Meu Deus, eu fui tão usado. Eu fiz, eu andei tão na tua presença. Meu Deus, eu orei pelas pessoas, elas foram curadas. Meu Deus, eu colocava a mão, manifestava demônio. Meu Deus, eu fiz. E Deus está falando: que bobagem é essa? Eu estou vendo teu choro, estou vendo o que você está fazendo, mas isso aí não é o que eu tenho para você. Porque eu tenho para você muito mais do que você tem pedido ou pensado. Diga graças a Deus. Deus quer continuar, porque o nosso Deus é um Deus de continuidade. Nosso Deus não é um Deus que operou lá atrás e agora perdeu o poder. O nosso Deus não é um Deus que fez um dia você viver milagre e acabou, acessou os milagres na sua vida. Não. O que Deus está nos ensinando aqui hoje é: coloca tudo em ordem, porque eu quero fazer você viver ainda mais. Diga graças a Deus. Eu quero que você me chegue na minha presença para eu te mostrar o que está em desordem. Mas em nenhum momento ele mostrou para o Ezequias que estava em desordem. Por quê? Porque Ezequias não fez esse tipo de oração. O Ezequias só bateu no peito e falou que foi. Isso não é argumento para você viver grandes milagres. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que ir para a fase 2. Você lembra quando Jesus fez o primeiro milagre? Foi num casamento, onde a água foi transformada em vinho. Presta atenção aqui, ó. E a mãe chega desesperada, Maria vem correndo: Jesus, filho, você não sabe onde esse casal vai ser envergonhado que acabou vindo à festa. Ainda tem dia pra caramba de festa. Eles não se planejaram, Jesus, deu tudo errado. E Jesus falou: o que eu tenho com isso? Só que a Maria foi muito espiritual. Porque a Maria faz o seguinte: ela já levou o problema. Então ela vira para os servos e fala assim: pessoal, o negócio é o seguinte, faça tudo que ele mandar, porque ele vai mandar alguma coisa. Aí ele vai dar a instrução. Presta atenção que aqui tem revelação para nós. Quando ele dá a instrução, ele faz o seguinte, ó. Separa essas talhas aqui, ó. E ele manda separar uma determinada quantidade de talhas. De talhas. E aí, quando ele manda organizar, em nenhum momento os servos falam assim: mas para que é isso aqui? Isso aqui nem é para isso. Isso aqui é para o dia da purificação e tal. Em nenhum momento eles questionam. Eles simplesmente ouviram o que a Maria falou. O que a Maria falou? Faça tudo que ele mandar. Eles já estavam preparados. Na hora que Jesus manda organizar, eles falam: ia lá, está mandando, vamos pôr. Qual foi a segunda instrução? Agora enche elas de água. Ou seja, presta atenção aqui em mim, ó. A segunda instrução só veio porque a primeira foi cumprida. É ou não é verdade? Se as coisas estivessem lá em desordem, todo mundo questionado, nem vinho não ia ter milagre. Porque eles não iam ter executado a primeira parte. Tem palavras que Deus te deu, igreja, há 15 anos atrás. E se você não parar para executar, a segunda palavra não vem. Isso é muito forte que Deus está ensinando aqui hoje. Se você não seguir a primeira instrução que Ele te dá, a segunda não vem. É por isso que você às vezes vem para a igreja e fala: eu não ouço mais a voz de Deus. Eu não sei porque que Deus não fala mais comigo. Volta a fita, porque alguma instrução não foi seguida. Volta lá, porque alguma coisa você não organizou para vir a segunda. Foi o que aconteceu com Ezequias. Sabe o que aconteceu, igreja? Você vai ver uma cena agora, que o Ezequias fica feliz da vida, não? Vamos falar a verdade, quem não ficaria, né? Ai, Deus me ouviu, oh glória. Deus me ouviu, eu me arrependi, eu falei, né? Também eu orei a Deus e eu falei para Deus que tudo que eu já fiz na vida. Eu falei para Deus que eu sou uma boa pessoa, que eu perdoo, que tal, né? Deus viu meu coração. Só que Ele não coloca a casa dele em ordem. Tanto não coloca, que na história a seguir, você vai ver o seguinte. Você vai ver aqui que o rei da Babilônia vai chegar para o Ezequias, presta atenção.
e vai falar assim: Ô Ezequias, vem cá. Eu tô vendo que você é de Deus. Eu tô vendo que você é um cara abençoado. Mostra para mim aí toda essa glória que Deus te deu. Ó, Ezequias, eu sou de Deus mesmo. Eu sou de Deus, eu oro, Deus me deu mais 15 anos, você acredita? Acredito. Cara, Deus me deu mais 15 anos, cara. Porque eu falei para ele, né? Pô, Deus, você ouviu meu coração. E ele viu. E aí vem, o rei da Babilônia começa a observar tudo. Ah, é aqui que você guarda o ouro? É, vem cá que eu vou te mostrar mais coisas que Deus me deu, vem cá. Isso, tá vendo aqui, ó? Aqui tá cheio, isso aqui é tudo Deus que me deu, ó, que coisa maravilhosa. E o rei da Babilônia, conte-me mais, não me esconda nada. O rei da Babilônia com segundas, terceiras e quintas intenções. O orgulho entrou no coração. Olha um detalhe. Cuidado, às vezes a gente pensa, tá tudo bem, Deus está comigo. Mas aquele silêncio não te incomoda não, filho? Eu pergunto para você aqui nessa manhã. Se o silêncio de Deus não te incomoda, então hoje eu vou fazer ele incomodar. Porque o silêncio de Deus tem que incomodar. Meu Deus, tem horas que o silêncio é resposta? Tem. Mas você sabe quando é resposta. Quando o silêncio de Deus te incomoda, é porque a gente não seguiu a primeira instrução. É porque a gente não colocou a casa em ordem. Pessoal, aquilo foi crescendo no coração de Ezequias. Ele estava tão enganado de que Deus estava com ele. Porque só porque Deus falou, ô Ezequias, bonitinho, eu ouvi você chorando, viu? Porque Deus é bom. Porque Deus é infinito em misericórdia. E aí o que vai acontecer? Ele vai mostrar tudo. Deus vai falar com Isaías. Isaías, corre lá que o Ezequias ficou doido. Isaías, corre lá e fala com aquele homem que ele é um cabeçudo. Foi mostrar para o inimigo tudo que eu fiz. Tudo que eu dei. De fato, Deus tinha dado tudo aquilo. Isso traz um recado para nós. Olha aqui para mim, ó. Não brinque com o seu inimigo. Ele vem matar, roubar e destruir. Não brinque com ele. Não brinque com o pecado. Ah, não tem problema, eu vou na igreja, mas também, né, não sou de ferro, né? Pô, dá uns negocinhos ali. Não, eu vou na igreja, eu sou de Jesus, mas também não sou aqueles crente xiita. Eu faço as coisinhas de vez em quando, mas Deus conhece meu coração. Deus conhece a palavra dele. Deus conhece a palavra dele. E ele não nega. Diga graças a Deus. Pessoal, essa palavra é para nós aqui hoje. Deus está te amando com essa palavra. Lembra que o objetivo que ele deu essa palavra para Ezequias era o quê? Fazer o Ezequias viver. Fazer o Ezequias ser curado de tudo. Não era só daquela ferida específica. A vontade de Deus para Ezequias era: Ezequias, eu quero que você viva ainda mais que 15. Acorda. Eu não quero só te dar 15. Eu queria que você vivesse mais. Mas ele não colocou a casa em ordem. Ele fez uma oração incompleta. Ele se arrependeu, ele chorou, mas em nenhum momento ele falou assim, ó, meu Deus, então me mostra, porque eu quero mudar, eu quero viver. Ele não fez essa oração. Quando o inimigo vem enganando, o que ele caiu? Caiu no conto do inimigo. Meu irmão, se você não coloca a coisa em ordem, o inimigo facilmente te engana. E você anda a sua vida inteira com a falsa sensação de que Deus está com você. Misericórdia. Quando veio, o que aconteceu? Avança agora para o versículo de número 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver na tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. E não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Presta atenção no desfecho dessa história. E ainda até os teus filhos que precederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Aconteceu isso ou não aconteceu? Aconteceu. O povo foi preso, foi cativo, ficou lá por 70 anos. Ficaram presos lá dentro. Olha o que o Ezequias cabeçudo vai responder. Presta atenção. Então disse Ezequias a Isaías: boa é essa palavra do Senhor que disseste. E disse mais: não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Igreja, olha aqui para mim, ó.
O Ezequias estava ouvindo de Deus que ele ia perder tudo, porque ele foi um cabeçudo, um orgulhoso, mostrou tudo para o inimigo. Ele colocou o inimigo dentro de casa, levou para o quarto, levou para a sala, levou para tudo que é lugar, levou para o quintal. Não leve o inimigo para casa, igreja. Ele levou o inimigo para casa, porque o inimigo enganou todo o teu lado, cara. Isso é muito lindo o que Deus fez na tua vida. Cuidado com tapinha no ombro, meu amigo. Cuidado com tapinhas no ombro. Porque o verdadeiro amigo é aquele que te confronta. É aquele que fala a verdade na tua cara. Fala assim, ó, qual é o amigo verdadeiro? Põe em ordem a tua casa, cara, porque senão você não vai viver. Agora, o que é o falso amigo? Ai, olha que lindo, olha que sinal de que Deus está com você. Você é muito de Deus mesmo. Você é muito de Deus, cara. Você é demais, me mostra tudo que Deus fez aí na tua vida. Esse cara não queria se converter. Ele queria roubar tudo que Deus tinha dado a ele. E roubou. E fez o que fez, porque ele abriu as portas para o inimigo. E aí ele termina dizendo o seguinte, o Ezequias está tão orgulhoso, que ele ouve mensagens assim, ó, teus filhos vão ficar presos, tua casa vai ruir. E ele fala assim, ai, boa esta palavra. Que boa uma ova. Boa uma ova, o cara estava cego, orgulhoso a tal ponto, que ele não quis dar o braço a torcer. Ah, não, o que Deus quiser, tá tudo certo. Não é esse tipo de palavra que temos que ouvir, não, senhor. Boa é esta palavra. Aí ele termina dizendo, e aí, nunca vai ter paz, então, na minha casa? Nunca vai ter paz, nunca vai ter verdade na minha vida? Em que momento você vê o Ezequias falando assim, misericórdia, eu errei mesmo? Você viu o Ezequias fazer isso, igreja? O Ezequias não fez isso. Eu te pergunto, ele andava com o coração perfeito? Ele falou que ele andava. Ele falou que ele andava. Eu ando com o coração perfeito, Deus. Mas em nenhum momento o Ezequias fala, meu Deus, então me mostra aqui, ó. Me perdoa, Senhor. Eu vou lá, se tiver que matar o inimigo, eu vou agora. Se tiver que fechar a porta, eu fecho agora. Você não vê o Ezequias fazer isso. Igreja, o que Deus está nos ensinando aqui hoje é que você feche a porta para o seu inimigo. É que você coloque a tua casa em ordem, você e Deus no seu secreto. Não participe com ninguém. Não fale com ninguém, não deixa ninguém dar tapinha no teu ombro. Não deixa ninguém dizer, olha que coisa linda que Deus fez na tua vida, hein? Olha que legal. Se você aqui sabe que não está legal, quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Gente, isso é muito forte. O homem vê, mas Deus é quem vê verdadeiramente. O homem vê mentiras, o homem vê aparência. Alguém pode bater no teu ombro e dizer, cara, sua vida é muito maravilhosa, você não tem falta de nada, olha que lindo. Deus realmente está contigo. Mas você sabe a verdade. Você sabe. E Deus está dizendo, eu quero que você viva a verdade. E se hoje for necessário colocar a tua casa em ordem, coloque. No segundo livro das Crônicas, por que eu estou te contando toda essa história? Porque eu quero trazer o desfecho. Pastor, o que aconteceu com Ezequias? O Ezequias, ele vai viver 15 anos? Vai viver, porque Deus não nega a sua palavra. Ele vai viver mais 15 anos, mas sabe o que acontece? Ele vai gerar um filho chamado Manassés. E o Manassés é o fruto de alguém que não colocou a casa em ordem. O Manassés, ele foi o rei ele reinou por 55 anos. Esse menino assumiu o trono com 12 anos, sem maturidade nenhuma. Quando ele assume o trono do pai, a Bíblia diz que o rei Ezequias foi um dos reis mais impiedosos que já existiu. Ele volta a todos os altares. No templo de Deus, ele coloca uma estátua de Baal. Ele coloca bosques para que continuem se prostituindo. Ele ergue tudo que o pai tinha derrubado. Aquele menino, ele começa a fazer atrocidades. Foi com Manassés que começaram os sacrifícios a Moloque. Inclusive, ele sacrifica os seus próprios filhos na fogueira. Esse foi Manassés. Manassés foi um filho gerado de alguém que não colocou a casa em ordem. Por que eu quis te trazer isso aqui? Porque quando a gente não coloca, para ouvir a Deus e colocar a casa em ordem, a coisa vai virando uma bola de neve e vai gerando frutos ruins. Aí a tua vida vai indo ladeira abaixo, você não entende o porquê. Aí você não entende porque existem certas dificuldades. Aí você fala, meu Deus, por quê? O que está acontecendo? Manassés foi gerado nesse tempo. E ele faz atrocidades, coisas terríveis. E aí, para terminar,
eu quero só trazer essa última mensagem, penúltima, melhor dizendo, segundo livro das Crônicas, avança para os livros da frente. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33, versículo 10. Deus quis resgatar o Manassés, mesmo depois de toda a atrocidade que ele fez. Igreja, olha aqui para a irmã Thaís, ó. É um homem que sacrifica seus filhos. Imagina essa cena. Da criança, o papai. Papai não, você vai ser lançado na fogueira agora por causa desse Deus aí. Gente, isso é coisa muito séria. Aquele homem, aos olhos humanos, aos meus olhos, não tinha que ter perdão. Porque foi um homem que levou atrocidades e fez todo o reino de Judá e de Jerusalém pecar. Ele fez todo mundo pecar. E sabe o que a Bíblia diz? Versículo de número 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Porém, não deram ouvidos. Mas se você continuar aqui a história, e a história para o Manassés, até que não vai ser de todo ruim, porque ele também vai ficar mal. E aí ele vai se arrepender. Graças a Deus por isso. Apesar de tudo, Deus ainda vai perdoar Manassés. Mas veja que Deus, olha lá, ó. Deus falava com Manassés. Olha aqui para mim, ó. Manassés era o pior homem que já existiu ali nessa história. Mas ainda assim o Senhor falava com ele. Olha aqui para mim, ó. Você não foi longe demais. Não pensa que você foi longe demais. Porque se o Senhor ainda falava com Manassés, ele ainda fala com você. Ele quer ver você na presença dele. A Bíblia diz que o Senhor insistia com esse Manassés. Ô Manassés, não mata mais seus filhos, não. Não faz o povo errar, não. Deus poderia ter falado, esse homem é uma praga, vou arrancar ele agora. Poderia ou não poderia? Deus poderia ter feito isso, igreja. Mas Deus é misericórdia. Deus quer que a gente coloque a casa em ordem. Por que ele falava com Manassés? Porque ele queria que o Manassés também colocasse a casa dele em ordem. Ô Manassés, me ouve. Mas eles não deram ouvido. Mais à frente, Manassés vai buscar a Deus. E ele vai se arrepender. Vai ser enterrado lá com o pai dele e tudo mais, e a história vai continuar. Mas eu quero terminar lá no finalzinho das Escrituras. O antepenúltimo livro da Bíblia, 1 de João. Vamos lá? E a gente vai orar agora. 1 de João. Vai em Apocalipse e volta que é mais fácil. Primeira carta de João. Capítulo de número 1, versículo de número 9. Pastor, eu fui longe demais? Quem disse? Isso aí quem te diz é o diabo. Ontem, se você vê o show da fé da segunda-feira, você vai ver um missionário contando uma história de um rapaz que ele atendeu no escritório, lá no Rio de Janeiro. E se você vê o show da fé de amanhã na Band, ou na HIT, você vai ver que o missionário atende um rapaz que ele diz assim, missionário, para mim, não tem... trabalha lá, trabalha na nossa equipe, no escritório. Missionário, eu fui longe demais. Deus não se agrada mais de mim. O missionário diz que ele ficou 2 horas com ele no escritório. Vale a pena investir numa alma. Às vezes meu esposo fala assim, Thaís, você demora muito no atendimento. Eu falo, deixa eu. Que eu gosto de atender, eu gosto de salvar a alma, pessoal. A pessoa vem perdida ali para mim, eu falo, vamos lá, eu vou te atender. Pastor Carlos também atende, mas enfim, acho que homem é um pouco mais prático, né? Mas enfim. Mas eu gosto de ouvir. Quando a gente ouve a história de alguém, a gente respeita essa pessoa. E aí ele fica ali 2 horas com aquele jovem. Ele abrindo palavra, versículo. Meu amigo, vem cá. Falou, missionário, o senhor não sabe o que eu fiz. Eu cheguei no quintal da minha casa. Eu amaldiçoei o Espírito Santo. Eu amaldiçoei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então eu sei que eu não sou perdoado. E aí o missionário abre. Não, meu amigo, vem cá. Olha aqui, tem um porém aqui. Aqui está escrito, se você realmente andou no caminho, se você foi cheio, esse não tem mais reconciliação. Você era essa pessoa? E ele, não. O pecado contra o Espírito Santo, a pessoa que pecou contra o Espírito Santo nem sabe que pecou. Ela não tem esse discernimento. Porque se você já tem o discernimento, é o Espírito Santo que está te instruindo. Deu para entender aqui a coisa?
Se você já tem esse discernimento, eu pequei contra o meu Espírito Santo. Então o Espírito Santo que está te alertando, porque é ele que convence do erro, do pecado e do juízo. Então veja, a pessoa que realmente pecou contra o Espírito Santo, ela tem uma série de coisas aí. E ele foi 2 horas com aquele jovem. Não, amigo, olha aqui, ele aqui. Então eu posso, eu consigo, pode. E ali eles fizeram a oração. Aí ele disse que toda vez que ele esbarra nele lá no corredor, e aí, tá bem, amigo? Tô bem, missionária, agora eu tô bem. Não existe coisa melhor do que ser reconciliado com Jesus. Olha a palavra que ele traz para mim e para você nessa manhã. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode ter ido até o fundo do poço, meu amigo, mas o Senhor, como resgatou Manassés, o pior homem que já existiu, ele também quer resgatar cada um de nós. Ele quer resgatar você das profundezas. E se hoje for o dia de realmente você colocar a tua casa em ordem, então agora é a hora, em nome do Senhor Jesus. Olá, meus amigos, que alegria ter você aqui no meu canal. Se essa mensagem falou ao seu coração e ele está cheio de gratidão, e você sente agora no seu coração de fazer uma doação, faça agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra precisa. Basta você fazer a sua doação através do Pix doacoins@iigd.com.br e em seguida mande o comprovante para nós através do WhatsApp 19 991 07 49 14. Continue com a gente, tem muito mais mensagens aqui para te abençoar.